Olá, Itupeva, eu sou Ednei Andreotti e o 40 Minutos com Renato de Andrade está no ar. O 40 Minutos com Renato de Andrade é um programa que vai levar para você, cidadão itupevense, mostrar para você de Itupeva os problemas da nossa cidade e mostrar para você como solucionar essas situações vividas diariamente aqui na nossa Cascata Pequena. Nesta primeira edição, vamos conversar com Renato de Andrade, que tem mais de 40 anos como servidor público e vai tentar buscar soluções para melhorar a vida diária da população itupevense. Olá, Renato, bem-vindo ao 40 Minutos com Renato de Andrade. Olá, pessoal, um abraço a todos, moradores de Itupeva, todos que estão nos assistindo, e cumprimentar você, Ednei, pelo carinho, pela disposição e principalmente pela iniciativa de tocar um programa desse que parece que não, mas é um desafio. Renato, eu estou aqui com uma parte do currículo da sua história, da sua vida, lógico que é uma parte dela, porque você é um cara vivido, um senhor, se eu posso dizer, um senhor vivido. E está aqui, ó, Renato de Andrade, gestor público com serviços prestados à prefeitura, estatais, de governos de estado e governo federal. É pré-candidato a prefeito de Itupeva, cidade que escolheu para viver com sua família. É isso, Renato? É isso. Eu me sinto preparado no auge dos meus 65 anos de idade. São mais de 40 anos de gestão pública por onde eu passei, na esfera estadual, municipal, estatais, Senado, Câmara. Olha, eu passei por vários lugares. Na Amazônia, no Pantanal, no governo do estado de São Paulo, na Baixada Santista. Por onde passei, eu criei uma história de realizações. E acho que é isso que me credencia e eu me sinto muito maduro neste momento e muito preparado para encarar esse desafio, porque parece que não, Ednei, mas é um desafio muito grande administrar Itupeva. Tanto que é um desafio grande que o atual governo, o atual gestor, não está conseguindo tocar as coisas na cidade porque ele não tem experiência para tocar. É um desafio gigante, mas nós temos equipe, nós temos time e temos o conhecimento para isso. Mais de 40 anos não são 40 dias. Você, como você disse, para cá, para lá, é uma situação que você busca isso aí. E a experiência faz total diferença, né? Você tocou num assunto aí interessante. Vamos lá. A gente tem aí uma proposta que nós estamos trabalhando, e deve ser lançada essa semana, que é 40 anos em 4. O que quer dizer isso, Direi? Eu sou muito fã do JK. E como eu tive muito tempo trabalhando em Brasília, eu pude entender ao longo desses anos, que foram muitos anos em Brasília, por que é que o JK criou essa marca de 50 anos em 5 para construir Brasília. E eu remeti toda aquela teoria, toda aquela filosofia dele de fazer política e de construir Brasília, que era 50 anos em 5, e eu trouxe para cá para fazer 40 anos de desenvolvimento em 4, de muito trabalho. E aí, onde eu quero chegar? Parece utópico? Parece. Porém, alguém tem que dar o primeiro passo. Como eu tenho essa expertise de gestão, de entrega, como eu tenho expertise de fazer e resolver problemas, que é o que essa cidade precisa, eu entendo que vai ser um projeto exitoso e mais, tem coisas que um governante ele tem que definir. Primeiro, você tem que ter as opções bem claras e as prioridades bem claras para a população entender o que você quer, aonde você quer chegar. Se vocês, e se a população, de um modo geral, tiver acesso ao meu currículo, ao que eu já fiz, ela vai ver uma coisa interessante, que é o quê? Ao longo da minha carreira pública, eu já fiz o dobro do que todos os prefeitos aqui nos últimos 20 anos. Se você pegar aqui o Bocalon, o Ocimar, o Marcão e o Rogério, eu sozinho fiz o dobro do que eles em 20 anos.
Isso me credencia e é uma história de vida que eu me orgulho. Renato, quando eu falo assim, experiência que você teve estadual, federal, muita gente acredita que entrando como vereador, entrando no executivo, tem portas abertas numa Alesp, tem portas abertas em Brasília. E às vezes quando chega lá não consegue, fala com um assessor, com o secretário, e dali não passa. E você consegue abrir essas portas, né, Renato? Ah, sim, sem dúvida. O grande problema do governo atual aqui e dos outros também foi a dificuldade que eles tiveram ao longo dos anos de captar recurso extra. Porque Itupeva, além de ser uma cidade rica, ela também precisa de dinheiro novo, dinheiro fora do orçamento. Ela não pode ficar parada no tempo só administrando aquilo que ela tem de orçamento, porque você não consegue melhorar a vida da pessoa. Você não melhora a vida da cidade, você não consegue melhorar a mobilidade urbana. E para isso você tem que arrancar dinheiro aonde tem. Onde tem dinheiro? No governo federal e no governo estadual. Atenção para vocês todos e você também, Ednei. No Brasil não falta dinheiro. O que falta no Brasil é projeto, atitude e muito trabalho. Para você ter uma ideia, este prefeito está 6 meses aqui, ele nunca foi buscar um recurso em Brasília. Eu, que não sou nada ainda, sou apenas um pré-candidato, já consegui colocar uma emenda no orçamento da União de uma UPA aqui para Itupeva. Consegui 300 mil reais de um recurso na Assembleia Legislativa, na Analesp, para custeio da saúde aqui de Itupeva. Consegui trazer o posto de INSS, que começa agora em novembro a construção do posto de INSS, que fazem 15 anos que o governo que Itupeva precisa desse posto de INSS e não tem. O cidadão que quer se aposentar tem que ir para Jundiaí, ficar 2 horas, 3 horas numa viagem e mais um tanto de tempo lá para poder fazer uma perícia médica. Perde um dia de trabalho, se for trabalhador diário. Não, sem contar, nós estamos falando do trabalhador normal, mas se você for para a área rural, esse pessoal tem muito mais dificuldade ainda de conseguir uma perícia médica ou qualquer tipo de documentação para se aposentar. Sim. E a aposentadoria, se você pegar a idade média hoje de Itupeva, ela está bem alta. Você já tem muita gente hoje em fase de aposentar. Estou vendo no seu currículo que me passaram e eu fiquei até... O que me impressionou é que você, filho de nordestino, hoje Itupeva tem muito da região norte e nordeste morando aqui. Acho que isso também é um ponto forte para você. E vocês, seus pais, se migraram para a cidade de São Vicente, onde você nasceu. E aos 11 anos, você foi trabalhar na capital, como office boy no Banco do Estado da Bahia. Como é que foi isso aí? Porque filho de nordestino, nasceu na cidade do Baixada Santista, de repente chegou na metrópole, uma das maiores do mundo. É uma história interessante e até bonita, porque meus pais são retirantes nordestinos. E eu, quando vim para cá, já vim na barriga da minha mãe. E por uma questão de logística, estratégia, muita gente da região que meu pai saiu com a minha mãe foram para a Baixada Santista. Muitos nordestinos foram para lá. E meu pai não poderia ser diferente, foi para lá. Porém, com 11 anos de idade, eu sempre fui ávido por conhecimento, para descobrir as coisas. Eu não tive praticamente infância. Eu não sei o que é jogar bola, nunca joguei bola na minha vida. Conclusão, com 11 anos de idade eu fui trabalhar em São Paulo, como office boy no Banco do Estado da Bahia. Aquele tempo subia de trem ainda? Ou já... Não, mas já tinha ônibus também, E fui morar sozinho numa pensão na Rua da Glória, na Liberdade. Naquela época, um menino com 11 anos, ele tinha tudo para se desviar do caminho, porque São Paulo é um lugar cheio de tentações. E eu consegui pegar o caminho certo, o caminho correto. Passei pelo Banco da Bahia, fui para o Banco do Bradesco e depois eu comecei a procurar outros caminhos. Fui trabalhar numa gráfica e dali eu caí no serviço público e não parei mais. E desses 45 anos foi sempre trabalhando até chegar ao topo da minha carreira. Para você ter uma ideia, eu acho que poucas pessoas conseguem sair de onde eu saí
e chegar onde eu cheguei no cargo máximo da minha carreira como vice-ministro. E interrompi essa carreira, que já estava plenamente satisfeito, eu já estava, interrompi porque entendi que Itupeva, que foi a cidade que eu escolhi para morar, porque uma coisa é você nascer no lugar, você nasce por uma circunstância. Agora, quando você escolhe uma cidade para você viver, é diferente. São Vicente faz parte do quê? Do meu passado. E Itupeva não. Itupeva representa hoje o meu presente e o meu futuro, e dos meus netos também. E por isso que eu aceitei esse desafio e essa missão. Eu sou um homem afeto ao desafio. Eu adoro o desafio, por isso que eu estou nessa. Renato, e aí que você vê que existem necessidades para ajudar o próximo, ajudar a população. Muita gente precisa também, tem muitas coisas para se fazer, e Itupeva tem essa oportunidade, tem essa porta para muita gente poder também ter uma vida mais tranquila, né, Renato? Eu vou mais longe. Eu diria que Itupeva, quando eu falo por aí, eu estou pronto para Itupeva, Itupeva está pronta para mim, por quê? Porque Itupeva tem tudo por fazer. Por incrível que pareça, quanto mais eu conheço Itupeva, mais eu identifico problemas. E aonde eu encontro um problema, eu vejo 3 soluções, a médio, a curto e a longo prazo. E isso me estimula. Cada problema que eu encontro, mais eu fico estimulado, porque aumenta o meu desafio e eu sei os caminhos para poder arrumar essas soluções. E voltando um pouquinho ao que você falou da questão do nordestino, fizemos a pesquisa e está no IBGE. De cada 10 moradores de Itupeva, 7 são nordestinos. É um número significante. Mas Itupeva está crescendo muito e tem vindo muitos mais nordestinos, e nós vamos ter que ter um trabalho bem elaborado para poder administrar, receber esse pessoal. Por que eles estão vindo para cá? Por causa de emprego. Itupeva é uma cidade generosa em emprego. Porém, você precisa qualificar esses profissionais. Você tem muita gente, tem muito emprego, mas às vezes você precisa qualificar. E nós vamos trabalhar em cima disso através de FET, através de vários programas de qualificação, para poder preparar esse jovem para o futuro. Essa é a minha ideia. Você cita Brasília, mas também você tem uma experiência em municípios. E São Vicente foi um desses municípios que você adquiriu muita experiência, que pretende trazer aqui para a cascata pequena que é a nossa cidade. Vamos lá. São Vicente, na verdade, foi uma espécie de laboratório. Uma cidade com muitos problemas, 10 vezes mais o número de problemas que tem em Itupeva. Disparado. Só para você ter uma ideia, São Vicente hoje está com 390 mil habitantes por aí, mas quase 100 mil são favelados. E uma cidade pobre, uma cidade problemática, com muita violência. E nós, quando nós assumimos lá, quando eu assumi a Secretaria de Turismo, uma cidade que se fala em casa de palafitas, eu lembro de São Vicente. Pois é, você chegou no ponto que eu ia chegar agora. As pessoas não têm noção o que é uma casa de palafita, por acaso você tem. Sim. E a palafita, ela desafia qualquer engenheiro. Qualquer engenheiro que vai lá fica assustado. Como é que aquele pessoal, porque o brasileiro é tão genial, que eles fizeram um sistema de palafita, que é entrelaçado, que a maré pode subir e abaixar, e a casa sobe e desce de acordo com a maré. É uma coisa interessantíssima. E eu vivi tudo isso no meio dessa favela. Por quê? Quando o Mário Covas virou governador, aliás, um saudoso amigo, que eu fui amigo até o fim da vida dele, ele falava, nós temos que fazer uma intervenção nessa favela, nessa palafita. Eu falei, governador, como é que vai ser isso? Logo que ele assumiu o governo do Estado. Ele falou assim, eu vou fazer um acordo com com o Banco Mundial, vamos fazer recurso e vamos fazer. E olha que ele trouxe o recurso, nós fizemos, nós executamos, fizemos um aterro hidráulico de 150 mil metros cúbicos de aterro hidráulico, tirando areia do mar, colocando no mangue, compactando, tirando as pessoas das casas, colocando em contêiner, depois de descompactado, construir os prédios e depois trazer o morador de volta. Uma operação de guerra, mas no final deu certo. Renato, a educação, acho que é um ponto, mas tem muita coisa de falar de educação. Vamos começar pelas criancinhas, a primeira infância. E aqui nessa cidade temos um problema gravíssimo de creche. Muitas mães, pais tentam matricular, não tem vaga. Qual que é o caminho que você pretende para chegar, para solucionar esse problema, que é um problema que precisam trabalhar os pais e as crianças? Então vamos lá, Dinei.
você tocou num assunto muito sensível para mim. Por quê? A primeira infância é um momento adequado, ideal, para você inserir a criança na sociedade de uma maneira que você possa preparar ela para o futuro. Não tem preparação de um ser humano para o futuro se não passar pela primeira infância. E aqui em Itupeva tem uma coisa muito louca, muito louca. Nós estamos com 2 creches fechadas. Atenção, 2 creches fechadas. E com mais de 400 crianças fora da creche. Alguma coisa está errada. Se eu tenho creche fechada e se eu tenho criança precisando de creche, por que eu não abro a creche e coloco essas crianças para dentro? Porém, e sendo bem incisivo e assumindo um compromisso aqui com você, Ednei, eu tenho falado e reafirmado que eu vou zerar a fila de creche em 6 meses na cidade de Itupeva. Por quê? Eu já fiz em outros lugares e deu certo. Então eu já sei o caminho, como fazer e como realizar para zerar essa fila. E é só 6 meses para zerar a fila de creche em Itupeva. Isso você pode acreditar. É excelente. É um caminho que, dentro de um ano, tranquilidade para os pais, que eu falo... Eu vou mais longe. Para as mulheres que trabalham, a gente vai ter as creches também em tempo integral, que ela vai ter o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a jantinha, e ela vai para casa tomar banho, pronta para ir para a casa dela, porque a mãe não consegue, as mulheres estão muito sobrecarregadas. Nós temos que aliviar esse peso de 3 turnos, porque ela é mãe, ela é mulher, ela trabalha e é dona de casa. É muita tarefa para uma pessoa só. Ontem, inclusive, eu encontrei com uma moça da Litucera, coitada, ela está há 5 meses pagando uma pessoa para tomar conta da filhinha dela, para ela poder trabalhar. Metade do salário dela vai para a mulher que está tomando conta. Não tem a menor lógica. Isso é falta de sensibilidade. Um governo insensível. É isso, só isso, mais nada. Renato, eu escuto muito falando, Renato de Andrade quer vir com tarifa zero. Isso é impossível, tarifa zero. Isso é loucura de Renato. Isso é papo de campanha. Renato, explique tarifa zero para colocar. Existem cidades que têm tarifa zero. Se tem tarifa zero em alguma cidade, não é impossível. Você já respondeu parte da minha pergunta, mas essa questão da loucura, muita gente me fala isso. Olha, isso é discurso de político. Isso não existe. Isso é utopia. Isso é um sonho inimaginável. Mas não é, pessoal. Eu mostro e comprovo que não é. No Brasil, nós temos 142 cidades, já com tarifa zero. Mas o mais engraçado é que só em São Paulo, não é nem engraçado, é mais interessante, que só em São Paulo nós temos 29 cidades com tarifa zero, sendo que todas elas são mais pobres que Itupeva. Qual é o primeiro raciocínio? Se uma cidade pobre pode ter tarifa zero, uma rica também pode. Itupeva é mais rico, então tem que ter. Claro, é mágica? Não é mágica. É trabalho, é cálculo, é redução de custos e troca de frota, de ônibus velho, porque a passagem está cara onde, Dinei? Na manutenção da frota velha. E no combustível. E aqui a gente vai usar biomassa. O estado de São Paulo é rico em biomassa, que é o bagaço da cana, que é uma energia limpa. Nós vamos ter uma cidade sustentável, com ônibus novos, rodando na cidade, em menor tamanho, para não estrangular o trânsito por causa da mobilidade, mas a tarifa zero eu vou implantar. Isso você pode acreditar, está no nosso programa de governo, e eu, como pré-candidato, posso afirmar que nós teremos tarifa zero aqui. E sem contar que tem mais um outro detalhe que eu já quero deixar claro para todo mundo. Vou derrubar aquela rodoviária que está ali no centro da cidade, que aquilo lá é um lixo, não serve para nada, só atavanca e não resolve o nosso problema. Aquela pessoa que vai para a cidade maior, que seria Jundiaí, que tarifa zero aqui, ela não... A necessidade de lá, ela tem uma economia, né? Então, eu falo sempre isso. No primeiro momento, a pessoa se assusta. Mas quando você vê o benefício é coletivo. Você vai ajudar uma dona de casa que tem uma empregada em casa. Ela não vai mais ter que pagar o vale-transporte para essa empregada. Um comerciante não vai precisar pagar mais o vale-transporte para o seu funcionário. Isso vai gerando
A engrenagem Uma engrenagem vai... funcionando. Por quê? Quando você faz a tarifa zero funcionar na cidade, você faz o comércio também melhorar. Por quê? O pessoal não vai pagar R$20 praticamente para ir a Jundiaí comprar uma capinha de celular ou comprar um vestido. Ele pensa assim, peraí, eu vou gastar R$20, eu vou comprar aqui. Aí o comércio começa a bombar. Entretanto, eu tive no comércio esses dias e tenho alertado os comerciantes. Eles vão ter que também se preparar para esse boom que vai vir. Porque não adianta você colocar o povo para circular na cidade e não ter produtos na cidade que atendam a necessidade deles. E eu acho que tem algo que tem que ficar bem claro. Dentro do nosso projeto, do plano de governo, isso está sendo feito por vários técnicos e especialistas. A gente não tira da cabeça uma ideia e solta. O que acontece? A ideia é ter um ponto final de parada nos extremos, nos dois extremos. Um na Montserrat e o outro no Guacuri. Eles vão ficar circulando pela cidade. Esse ônibus não vai parar. Ele vai circular de tempo em tempo, vai melhorar a mobilidade urbana, vai melhorar o trânsito e vai deixar essa parte do estacionamento, das paradas, nas extremidades. Porém, o rápido de luxo Campinas, aí, que faz para Jundiaí, não é competência nossa. Isso é da Artesp, é governo do Estado, e não posso interferir. Mas uma coisa eu te garanto, a empresa vai ter que se virar com espaço para ela arrumar uma rodoviária para ela parar os ônibus dela. Porque eu não vou viabilizar isso para ela. Não tenho dúvida disso. Renato, também escutei você falar muito desse poupa-tempo da saúde. Vai no mesmo assunto da tarifa zero. Explique também sobre o poupa-tempo da saúde. O poupa-tempo da saúde, o nome já diz tudo. É para poupar o tempo das pessoas na saúde. Porque saúde você não poupa, você preserva, você melhora. E o que acontece, o poupa-tempo da saúde? No primeiro momento, é um sistema de infraestrutura de fibra ótica conectando todos os equipamentos da saúde para você ter um programa de software de reconhecimento aonde você acaba com o papel. Você já viu quanto tempo as pessoas perdem fazendo papel e prontuário dentro do hospital ou numa UBS? É muito tempo. Quando você pega isso, bota num sistema interligado, de fibra ótica, e nós já temos até o caminho do recurso, e com um programa que vai fazer leitura facial para dizer se você estava com a pressão alta ontem, o último dia que você foi lá, qual foi o último medicamento que você teve, se você passou em outra unidade de saúde. No primeiro momento é isso, é um sistema interligado para poupar o tempo da saúde. No segundo momento, porque requer obras, nós vamos fazer o quadrilátero da saúde, que vai chamar-se Poupa-Tempo da Saúde, você vai ter tudo lá, mas principalmente o espaço mulher, porque a mulher vai ser priorizada no nosso Poupa-Tempo da Saúde. É sensacional porque tem uma situação, Renato, quando você fala Poupa-Tempo da Saúde, que eu presenciei já casos que perderam o papel do paciente e ele teve que voltar, ele esperando para o segundo passo do exame dele, perderam o papel dele, porque para cá, para lá, e aí? Dinei, voltamos ao problema que Itupeva tem como um problema latente. Itupeva está atrasada. Itupeva não tem até hoje a municipalização do ensino, que dá mais recursos para o ensino. Outras cidades já estão há 20 anos na frente de Itupeva. E aqui ainda você perde tempo usando papel. Com a tecnologia moderna não se usa mais papel. E você ganha mais tempo, você ganha agilidade. Por exemplo, quando eu falo para vocês que nós vamos ter um sistema de fibra ótica interligado em todo o sistema de saúde, quando eu faço um raio-x do pulmão aqui, em qualquer outra unidade, um outro médico pode fazer um contraponto e falar, aqui tem um problema, aqui não tem, aqui está certo, aqui está errado, a medicação é essa. Você agilizou. Ah, mas tem que mandar para um especialista, aí não tem. Primeiro problema, não tem aqui. Aí manda para Jundiaí. Aí já começa um outro problema que nós vamos ter que brigar, que é para ter mais especialistas na cidade. Ou seja, não é fácil, não é rápido, mas alguém tem que dar o primeiro passo. E a diferença do nosso projeto, do nosso programa de governos para os outros, é simples. Nós temos um projeto que está em andamento e que não está funcionando. Nós temos um projeto de um candidato que remete ao passado, que remete ao atraso,
E nós temos um projeto que é o nosso de transformação e um reordenamento e uma transformação geopolítica da cidade. Essa é a minha ideia e isso está no nosso programa de governo. É engraçado que eu vou citar, que vai ser para um outro programa, que nós vamos falar de cultura, mas quando se fala Itupeva vai voltar para os trilhos, acabaram com os trilhos, Itupeva também não tem os trilhos, mas Itupeva, essa frase não cabe mais para Itupeva, colocar nos trilhos. Você agora, sem querer, tocou num ponto muito sensível. Eu, como tenho uma expertise na área de turismo, porque já fui secretário de turismo em outros lugares, tem uma coisa que eu amo, é trem. Eu também. E pasme você, dentro do nosso programa de governo, tem um trem turístico. Tá aí, maravilhoso. Então fica para um próximo. E eu já fui fazer todo aquele trajeto pelo Rio de Jundiaí, beirando tudinho o Rio, porque eu gosto de ver as coisas, entender, conhecer o que está acontecendo. E já vi que é viável. E ali tinha... E eu sei onde buscar os trilhos e os dormentes. É só questão de atitude agora. Tá aí. Não é prioridade nossa, com certeza não é. A prioridade nossa é o poupa-tempo da saúde, a primeira infância e a tarifa zero. O resto a gente vai trabalhar de acordo com o andar da carruagem. Renato, estamos entrando na reta final desse primeiro programa 40 Minutos com o Renato de Andrade, hoje com a sua participação específica, conversando, mas esse programa nós vamos trazer gente da cultura, gente do esporte, turismo, educação, saúde, teremos vários outros assuntos para tratarmos aqui no 40 Minutos com o Renato de Andrade. E eu queria também que você, nessa reta final, falasse um pouco dessa sua trajetória, trabalhos realizados por Renato de Andrade. Olha, primeiro dizer que o programa 40 Minutos com o Renato de Andrade eu achei muito interessante e parabéns pela iniciativa. Segundo dizer que tem alguns programas em que eu me orgulho de dizer que fiz, que executei e que levei a cabo. Por exemplo, vou falar de alguns que eu acho que é importante porque a população de Itupeva não me conhece direito e vai me conhecer melhor e precisa saber o que eu fiz. Em 2009, nós começamos um projeto chamado Tripulantes do Futuro. O que é isso? É você tirar crianças diretamente da favela, daquelas palafitas que você conheceu, e levar para os navios de turismo. Era um desafio. E não tinha naquela época, nos cruzeiros marítimos, até 2009, não tinha nenhum tripulante que falava português. Era uma curiosidade. Numa parceria com a empresa de cruzeiros, o proprietário da empresa disse o seguinte: se o Brasil qualificasse as pessoas, nós teríamos muita gente, muitos brasileiros contratados nesse projeto. Bom, como sempre, é um desafio, é diferente. Caiu na mão de quem? Na minha mão. E eu peguei aquilo, fui para Brasília. Eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia na época, eu me lembro como se fosse hoje. Consegui o recurso adequado, construí um protótipo de um navio, que está na minha rede social, é só procurar. Construí um protótipo, levei para lá essas crianças para treinar e preparar, em inglês, espanhol e os trabalhos adequados para um tripulante. Uma arrumadeira, um copeiro, um barman, o pessoal da lavanderia. E se prepararam para servir dentro dos cruzeiros. Foram quase 6 mil crianças da favela que nós tiramos, jovens, né? Nós tiramos dali direto para o mundo. E isso nos mostrou um caminho da porta de saída do Bolsa Família. Porque todos tinham que ser oriundos da Bolsa Família. Conclusão, para minha surpresa, no ano seguinte, em 2010, foi eleito o maior programa social do país. Foi o Tripulante do Futuro. Esse é um grande programa, é um projeto que, claro que não cabe aqui caberia outros tipos de projeto, mas esse lá foi um encaixe e foi um projeto muito exitoso. Outra coisa também que eu tenho muito orgulho e gosto de repetir, porque foi uma questão assim, muito contundente, eu não sei se você lembra, você é jovem, mas os mais antigos vão lembrar. No ano de 2000, tivemos um grande blackout no Brasil. Em 2001, nem tanto. Mas 2000 foi um blackout que foi sintomático. Foi sintomático. Foi muito grave. Por quê?
o nosso sistema elétrico estava caótico, cansado, e a indústria crescendo. Em lugar nenhum do mundo a indústria cresce se não tiver energia. É a base da indústria. E naquele momento eu fui chamado para mais um desafio, pelo ministro da época, na Ciência e Tecnologia. Olha, eu preciso, isso foi em 2002, 2003, eu preciso de alguém que faça um trabalho junto à indústria nuclear do Brasil, porque o governo brasileiro tem uma indústria nuclear para abastecer Angra 1 e Angra 2 de energia. Precisamos de alguém para tocar esse projeto. Aí colocaram na minha mão. E não era uma coisa tão simples. Você tinha que debater isso com o Senado e com a Câmara full time e com a ANEEL e mais encarar as grandes empreiteiras, porque as grandes empreiteiras sempre foram contra a energia nuclear. Por quê? Porque elas ganhavam muito dinheiro com as obras das hidrelétricas. E ali era um antro de corrupção. E eu entendo essa briga, e foi uma briga de 1 ano e 8 meses. Para resumir a conversa, ao cabo desse 1 ano e 8 meses, eu consegui convencer o Congresso, consegui convencer a ANEEL de que se nós jampeássemos o ocioso de energia ociosa que nós tínhamos na energia nuclear no linhão de energia hidrelétrica, resolveríamos uma boa parte do problema da região sudeste, principalmente São Paulo. Então, você está vendo essas luzes aqui acesas? Pode contar, 40% delas é energia nuclear. E detalhe, graças a esse trabalho, que eu também me orgulho, nós não tivemos blackout no Brasil, não teve apagão. 2004, 2005 e 2006 não teve. Depois teve um apagão aqui, outro ali e tal. Porém, o sistema hoje funciona com a energia de Angra 1 e 2 jampeado no linhão, priorizando sempre mais a região sudeste, porque São Paulo, onde está o maior parque industrial, você precisa de mais energia. Só para você ter uma ideia, a média de apagão no Rio de Janeiro é de 12 a 15 horas por semana. A média de apagão em São Paulo é de 4 horas. Tirando esse caso isolado que houve na capital recentemente, Cainel, mas a média nossa de apagão aqui é de 4 horas semanais de apagão. Itupeva está fora da curva, porque a CPFL aqui também é um lixo e a gente vai tentar consertar. Nós vamos ter uma batalha muito grande com a CPFL aqui, porque não dá para aceitar ser tratados como cidadãos de segunda categoria. Por quê? A CPFL, em Jundiaí, em Indaiatuba, ela dá outro tratamento. E aqui em Itupeva, não, ela trata a gente como segunda categoria. Ela não tem coragem de fazer em Indaiatuba o que faz com a gente aqui. É como se fosse uma casinha de fundo, né? Ali. Não, um puxadinho lá, qualquer coisinha lá, eles não vão reclamar mesmo. Então, aqui criou-se um conceito de que é uma cidade dormitório, todo mundo aceita tudo, um monte de gente que é muito passivo, bonzinho, e ninguém reclama de nada. Mas, pô, basta ver o que está acontecendo na cidade, com essa questão dessa crise da CPFL, e com a Sabesp vai ser uma outra briga maior ainda, que a Sabesp merece um programa inteiro, porque problema de drenagem, de água. Um exemplo só do que eu estou falando aqui agora, e é bom para vocês todos entenderem. Nós temos visto, na subida do Cafezal e na subida ali do hospital, 2, 3, 4 condomínios, certo? Tudo subida. Todo mundo sabe, qualquer leigo sabe, que a gravidade é um problema para a água. Ou seja, estão construindo os condomínios, mas não pensaram que vai ter que bombear água daqui de baixo lá para cima para esses condomínios. Acredite, vamos ter um problema sério para levar abastecimento de água para esses condomínios. Está aí saindo condomínio em cima de condomínio, é muito bacana, é desenvolvimento, é investimento, gera emprego, gera indústria, gera tudo, gera imóveis. Gente, tudo bem. E cadê a água para chegar lá? É estourando asfalto, é problema. Sabe o que eu descobri ontem? Descobri ontem. Eu fui fazer uma visita aqui no Distrito Industrial. Fiquei chocado com o que eu soube. Cada dia que eu ando nessa cidade, eu me choco. Vindo lá de cima, do outlet até aqui embaixo, não tem rede de água e nem de esgoto. Aquelas indústrias sobrevivem de água, sabe como? Comprando água ou cavando poço. E tem lugar lá que o cara tem que cavar poço a 200 metros para achar água. Imagina você um distrito industrial onde não tem água. Está na cara que está errado. Nós vamos ter que fazer uma transformação, uma consertação nisso aí. E eu fico chocado, mas insisto, ao mesmo tempo animado, porque aí me desafia.
me faz eu correr atrás, me faz eu aprender, me faz eu ler mais e ir atrás do problema. Isso uma coisa, todo mundo pode ficar tranquilo. Eu não vou esperar o problema chegar aqui em mim. Eu vou atrás do problema. E tenho ido desde já. Renato não é acomodado, isso aqui que mostra, Renato, esperando a cair no peito, aí eu vou resolver. Então já vai pra cima, mas no confronto, né? Mas sempre foi assim. Por onde eu passei, sempre foi assim. Só para você ter uma ideia, eu falo sempre, ficar sentado num gabinete, esperando que as coisas aconteçam, fazendo live e coisas parecidas, não dá resultado. Basta ver o caos administrativo que está tendo aqui na cidade. O dinheiro não chega por quê? Porque não vai ninguém atrás. E ninguém vai chegar aqui, você quer dinheiro? A prefeitura. Ninguém vai atrás. O prefeito nunca captou um centavo lá. Por quê? Ele não conhece. Ele não é uma pessoa, não. Ele só não tem experiência. E eu não sou melhor que ninguém. E também não sou pior. Eu apenas sou diferente, com mais experiências. E sinto muito. Essa é a realidade. Não dá para eu negar a minha história nem a minha realidade. Acredito que vocês gostaram do primeiro programa. Semana que vem estaremos aqui novamente com o Renato comentando, eu apresentando e trazendo alguém de um outro assunto, uma pessoa de um outro assunto para discutirmos e debatermos aqui. E o programa não termina aqui. Você tem, se quiser entrar em contato, nós estamos aqui, vai estar no GC, o Chama Renato no Zap. Anota aí, 11 998 20 25 47. Tá no GC, vai estar no GC, chama o Renato no Zap, vai ter muita gente te cobrando, hein, Renato? Já está tendo hoje. Então, isso aí é muito bom. Teve um amigo nosso aí que colocou aí uma mensagem no Zap. Tem algum problema? Chama o Renato porque ele vem aqui ajudar ou resolver. Aí pegou esse negócio, chama o Renato que ele resolve. E pode me chamar que eu vou. Onde tiver problema eu vou lá para ver, para conhecer. Domingo agora passado, de manhã eu acordei e falei, vou dar uma volta pela cidade. E comecei a andar. Quando eu cheguei ali no Guadalupe, 4 mulheres vieram falar comigo. O senhor chegou na hora certa. Eu estava de passagem. Eu falei, o que é? O senhor veio aqui para ver. Fiquei horrorizado com o que eu vi. Uma rua com 38 casas que o carro não consegue subir. As pessoas param embaixo, tem que pegar as compras do mercado, carregar nas costas para levar a morro acima. Sabe por quê? Porque não passaram uma máquina patrol ou reta escavadeira para poder alisar a rua. Conclusão, os carros não conseguem subir e muito menos descer. Resumindo, fui entender, fui nas casas. Todo ano a máquina passava nessa rua e este ano não passou. Agora, de repente, eles começaram a fazer um monte de coisa. Começaram a limpar aqui esse caminho do Cafezal, estão pondo semáforos novos, fazendo rotatória, só maquiagem. E maquiagem, para quê? Para mostrar na eleição que fez alguma coisa. Mas o povo entende, o povo sabe o que está sofrendo, o povo sabe o que está sentindo na pele, ele sabe que ele não vai ser enganado dessa vez. E não vai ser enganado. Então chama o Renato, 11 998 20 25 47. Esse é o Chama Renato. E também, se você quer dar sua sugestão sobre o programa, www.40anosem4.com.br. Ficou legal o nome, JK nessa linha, né? A linha de JK. E vem junto com a gente, estamos aí para isso. Renato, agradeço a sua participação nesse primeiro programa. Foi muito bacana esse bate-papo. Obrigado, Dinei. Tamo junto. Um abraço.